Olá, querido, eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. É uma alegria, um prazer poder estar me dirigindo a você mais uma vez na manhã deste sábado, véspera do Dia dos Pais. Quero deixar já meus parabéns a todos os papais que assistem aqui no canal e aqueles que receberão esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia comigo e Deus abençoe sua vida, te dê sabedoria para ser um pai segundo o coração de Deus. Quando pensamos em alguém segundo o coração de Deus, pensamos em Davi. E o rei Davi foi ungido a rei no lugar de Saul. E essa história está lá no capítulo 16 de 1 Samuel. E eu quero me ater a um versículo apenas. Quando Samuel recebeu a ordem para ungir Davi como rei, ele foi e ele ficou impressionado pelo primeiro filho de Jessé. Quando ele vê Eliabe, ele fica achando que é ele. E ele diz, certamente está presente o Senhor, o seu ungido. Quando ele olha Eliabe, ele pensa isso, é o primogênito de Jessé. Isso está no versículo 6 do 1 Samuel 16, versículo 6. Mas a verdade é que Deus não atenta para a aparência, Deus vê o coração. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa live. Não se impressione com as pessoas pela sua maneira de falar, de se apresentar. Muito cuidado, cautela e prudência nesta hora. Quando chega no versículo 7, Deus diz para Samuel imediatamente, quando ele acha que certamente está diante do substituto para ser o rei de Israel, substituindo Saul, Deus responde ele em versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não há como nós fugirmos aos olhos de fogo do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, Jesus é revelado para nós, descrito para nós como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele tem os pés reluzentes como latão. É impossível fugir dos olhos do Senhor. Eu amo os textos bíblicos em que Jesus está conversando com as pessoas e ele olha no olho, ele olha o coração, ele examina e prescuta bem de perto o coração das pessoas. Então, muito cuidado. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. É do coração que saem as coisas boas e ruins. O bom tesouro está no coração do homem bom, do homem justo, do homem regenerado. Portanto, cautela quando for conhecer alguém e quando estiver se relacionando com pessoas. Baixa expectativa nas pessoas, alta expectativa em Deus. Quando Samuel bate os olhos em Eliabe, ele se impressiona. E olha que Samuel já era experiente. Samuel não é um jovem. Samuel não é alguém inexperiente. Por isso, nós precisamos ter cautela. Quanto mais inexperiente, maior a possibilidade de nós errarmos na nossa avaliação. Então, para avaliar uma pessoa e conhecer o caráter desta pessoa, você precisa conviver com ela. Tem um filósofo que diz, eu acho que é Sócrates, ele diz, fale-me para eu saber quem é você. Depois que nós conversamos com uma pessoa, é que nós sabemos. Nós precisamos ouvir e ouvir atentamente. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais, fale menos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar. Pronto para ouvir e lento, tardio para se irar e não seja precipitado no falar. É um grande erro nosso. Quando Samuel ouve então que Deus havia rejeitado Eliabe, ele diz que agora ele vai esperar os outros filhos de Jessé aparecer. E aí vem Abinadab, depois vem Samar, depois vem todos os filhos de Jessé. Falta um. Mas aí Deus não confirma. Quando chega no versículo 11, Samuel pergunta, será que eu estou na casa errada? Eu fico pensando, como é que Samuel pensou nessa hora? Deus me deu uma missão, falou que era na casa de Jessé, mas até agora não foi, Deus não confirmou. E aí chega o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência.
Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é ele. Aqui eu tenho outra lição para a minha vida. Sabe, Davi estava trabalhando. Isso é interessante, né? Deus não chama desocupados. Davi era o único filho que estava no trabalho e cuidando das poucas ovelhas de seu pai. Davi deve ter chegado naquela sala, e eu gosto de pensar nisso, né? Davi, quando entra naquela sala, o cheiro de ovelha vem junto, o suor. Ele está vindo do pasto, ele está vindo do abrigo onde ele foi guardar suas poucas ovelhas, lá no curral. E ele certamente guardou as ovelhas. E ele vem e não deu tempo de tomar banho, não deu tempo de se arrumar. Deus não vê a aparência. Deus estava olhando o coração de Davi. Davi tinha um coração quebrantado e contrito. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não caía no mesmo tipo de pecado. Ele sempre se esquivava e sempre se arrependia. Um coração quebrantado é isso. Você não estará isento de pecado, mas você precisa ter um coração quebrantado para se arrepender. Cuidado então com a aparência. Vigie, seja vigilante, não se precipite. Deus não vê a aparência, Deus não vê o exterior, Deus vê o nosso coração. Guarde esta palavra, no próximo encontro que você tiver, observe isso. Esses critérios, certamente Deus vai te orientar. Deus abençoe você, tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo segunda-feira, se Deus assim permitir. Até lá, forte abraço.